Olá pessoal, vamos dar início a mais um quadro Defesa do Cidadão da série Eleições 2022. E hoje eu irei conversar com vocês um pouquinho sobre as atribuições de cada cargo que iremos votar os representantes no próximo dia 2 de outubro. Na eleição 2022, chamada também de eleição majoritária, iremos escolher os candidatos a cargos muito importantes que irão conduzir e direcionar a política em nosso país nos próximos 4 anos. O sistema de governo do nosso país é o presidencialista, onde a população elege seus representantes por meio do voto direto, secreto e universal. E esses representantes, escolhidos pela maioria, irão conduzir a política durante o mandato. Por isso, a cautela e consciência para votar em quem realmente é comprometido é muito importante, assim como você deve compreender o que cada candidato faz dentro da sua função. Fique atento nas informações que eu vou lhe passar agora. Vamos começar a falar sobre o que faz o presidente da República. O presidente da República e o seu vice é um dos cargos mais importantes que iremos votar nesse ano. Ele é a autoridade máxima da política brasileira. E nas repúblicas presidencialistas, como o caso do Brasil, o presidente acumula 2 funções. A primeira função é chefe de governo e a segunda, chefe de Estado. Como chefe de governo, o presidente é responsável por ações e decisões do cotidiano da política brasileira, como, por exemplo, gerir a administração federal, criar políticas públicas, programas governamentais, sugerir leis, dentre outras atividades. Já como chefe de Estado, o presidente é o representante máximo do país perante o mundo e é ele quem recebe autoridades estrangeiras e também cabe a ele boa parte da representação diplomática do país no exterior. O presidente da República é eleito pelo sistema majoritário com possibilidade de segundo turno, ou seja, para ganhar a eleição, o presidente precisa receber mais de 50% dos votos válidos. Se ninguém conseguir atingir essa marca ainda no primeiro turno, os 2 candidatos mais votados concorrem no segundo turno. Além disso, o presidente da República pode se reeleger uma vez e ficar 8 anos seguidos no mesmo cargo. Depois disso, ele vai precisar deixar a vaga para outra pessoa e pode concorrer no próximo ano por mais 4 anos. O presidente é uma figura essencial dentro do nosso sistema político, porque ele exerce funções muito importantes, como pensar, executar políticas públicas, escolher ministros, sugerir ou vetar, sancionar projetos de lei aprovados pelo Legislativo. O presidente ele é auxiliado para essas funções pelos seus ministros e para cuidar de uma gama de assuntos de interesse nacional. Ele também responde pela infraestrutura nacional de transportes, comunicações, fontes de energia e pelas políticas de saúde, cultura e educação. Também cuida da defesa e das relações com outros países. Bem, é uma infinidade de responsabilidades relacionadas a esse cargo. E boa parte das questões práticas que o presidente faz estão descritas detalhadamente no artigo 84 da nossa Constituição Federal. O vice-presidente também é um cargo muito importante, porque ele assume essas tarefas todinhas que eu acabei de elencar na ausência do presidente ou quando lhe são atribuídos. Agora que você já sabe um pouco sobre a responsabilidade do presidente, eu vou falar sobre a função dos governadores ou governadoras. Antes, é importante te explicar que o Brasil adota como forma de Estado o federalismo, o que significa que suas organizações políticas
municípios, estados e Distrito Federal são relativamente autônomas entre si. Elas unem-se para formar um governo central, que é a União. Dentro dessa federação, o poder executivo estadual é chefiado pelos governadores. É o governador que representa o Estado no âmbito administrativo, jurídico e político. O governador tem a responsabilidade de defender os interesses do Estado junto à República, também com relação à segurança pública, organizada por meio da Polícia Civil e Militar. O governador também trata da infraestrutura rodoviária e fluvial, define o orçamento estadual, busca investimentos da União para fortalecer os projetos estaduais, gerencia os sistemas prisionais, cria projetos de leis, veta e sanciona leis criadas pelos deputados estaduais, assim como administra a saúde, a educação estaduais. Outro cargo que iremos votar esse ano é o cargo de senadores. O senador é um agente político eleito para um mandato de 8 anos por meio das eleições diretas. Um senador representa um estado da federação ou unidade federativa e compõe o parlamento. Este parlamento, por sua vez, é formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. O Brasil é formado por 3 esferas federativas: municipais, estaduais e a União. Dentro desse contexto, o senador é, portanto, uma pessoa que trabalha no poder legislativo na esfera federativa da União. Uma das funções do senador é integrar as comissões do Senado, que podem ser temporárias ou permanentes. E essas comissões são os ambientes na Casa Legislativa em que se discutem problemas específicos, como a economia, a agricultura, a segurança, e onde é que eles aprofundam os debates sobre os projetos de leis, emendas constitucionais, dentre outros assuntos. Os senadores, eles revisam e avaliam propostas e projetos de leis que foram votados na Câmara dos Deputados e podem suspender leis que foram declaradas inconstitucionais. Também são responsáveis por investigar os crimes de responsabilidade. Portanto, no Senado, as funções podem ser legislativas, fiscalizadoras e autorizativas, julgadoras, entre outras funções. Em síntese, todas as atribuições do Senado são elencadas no artigo 52 e 53 da nossa Constituição Federal. Agora, vamos falar sobre as atribuições do deputado federal. Deixa eu te explicar. A Câmara dos Deputados e Senado juntos formam o Congresso Nacional, que faz parte do nosso poder legislativo. O cargo de deputado federal é de extrema importância na política brasileira, pois os deputados federais são os representantes do povo no Congresso Nacional. Eles propõem leis, fiscalizam e supervisionam o governo federal. E cabe a eles propor, discutir e aprovar leis que podem alterar até mesmo a Constituição. Também é função do deputado federal aprovar ou não medidas provisórias propostas pelo presidente. Além disso, outro papel é fiscalizar e controlar as ações do Poder Executivo. Para isso, os deputados federais contam com o Tribunal de Contas da União, TCU, órgão responsável por avaliar a aplicação dos recursos públicos. Do mesmo modo, podem solicitar informações a órgãos do governo e aos ministros, que são obrigados a prestar explicações.
São os deputados federais que aprovam o Orçamento da União, que é uma lei editada todos os anos pelo Executivo, onde estão listadas as receitas e despesas do governo federal. E quando existem denúncias ou suspeitas de irregularidade, os deputados podem criar uma comissão parlamentar de inquérito, a famosa CPI, para investigar um tema ou situação específica. São eles também os únicos com poderes para autorizar a instauração de processos de impeachment contra o presidente da República, bem como o vice-presidente. Por fim, eu vou falar um pouco sobre as atribuições dos deputados estaduais. Os deputados estaduais, eles são os representantes do povo na Assembleia Legislativa. A principal função do deputado estadual é legislar. Cabe a ele propor, emendar ou alterar os projetos de lei que representam interesses da população, desde que eles não entrem em conflito com as normas federais ou municipais. Os deputados estaduais também têm a função de fiscalizar e investigar o Poder Executivo Estadual e elaboram o orçamento do Estado. Para finalizar o tema de hoje, eu quero te dizer que o princípio de qualquer pessoa que ocupa um cargo eletivo é representar o seu eleitorado, ou seja, as pessoas que votaram nele ou nela. Portanto, o exercício de todas essas funções deve, ou pelo menos deveria, estar de acordo com aquilo que é prometido nas campanhas. Os compromissos que esses candidatos estão firmando hoje, durante esse período, devem ser observados na execução do seu mandato. Por isso, a dica que eu deixo no quadro de hoje é para você observar muito bem as propostas do seu candidato. Nos casos de senadores e deputados federais ou estaduais, o eleitor pode sim ver se o seu candidato está cumprindo, ficando atento em quais dessas comissões ele integra e como ele vota lá dentro, quais as questões e bandeiras que por ele são levantadas no exercício do seu mandato. Esse foi o quadro Defesa do Cidadão de hoje. Espero ter esclarecido suas dúvidas e te vejo na próxima semana aqui